Ser dentista é sim ser um artista, é ser um artesão. Cada procedimento que a gente realiza é uma forma de expressar cuidado, atenção e técnica. E é sobre isso que eu quero conversar nesse episódio, o segundo episódio do nosso álbum, que leva o nome de Artista. A odontologia é uma arte. Eu quero demonstrar para você que está me ouvindo o lado belo e nobre da odontologia. Entender que não se trata somente de dentes, mas sim esculpir sorrisos e construir lindas histórias. Ao longo da minha jornada na odontologia, eu ouvi muitas vezes a frase "a odontologia é uma arte". No início, eu confesso que essa ideia não fazia muito sentido para mim, não. Parecia assim algo bonito de se dizer, mas meio abstrato. Mas foi com o tempo que eu aprendi colocando a mão na massa, executando os procedimentos, atendendo as pessoas, que essa frase ganhou um novo significado para mim. E hoje eu acredito profundamente nela. Afinal, o que é arte? A arte é a expressão, é a capacidade de comunicar emoções, ideias, experiências por meio de formas, gestos, enfim. E o que é odontologia se não isso? Cada atendimento que a gente faz, cada especialidade, a gente lida com histórias únicas. Pessoas que chegam com dores, inseguranças, dificuldades funcionais, emocionais e às vezes até mesmo sociais. E muitas das vezes, com pequenos gestos ou grandes mesmo, a gente consegue transformar a realidade dessa pessoa. Quando o paciente não conseguia morder uma maçã e volta a conseguir mastigar com conforto, quando alguém evitava sorrir em fotos de família e agora consegue sorrir ao se olhar no espelho, quando uma lágrima ali no fim da consulta desce, é nesse momento que eu acredito que a odontologia se revela como arte. Uma odontologia ética, respeitosa e cuidadosa. E mesmo no meio de tantos excessos e modismos que a gente vê por aí, é essencial a gente resgatar a essência da nossa profissão. Claro que eu tenho as minhas áreas favoritas, a dentística, a prótese, e nelas é onde eu enxergo com mais nitidez a beleza do nosso ofício. Então, assim, pensa num dente extensamente destruído, ou então cheio de cárie, com uma cavidade, um buraco enorme. Você olha aquilo, você vê um desafio. Mas ao invés de arrancar aquele dente, você consegue restaurar. Você remove o tecido cariado, limpa, restaura com resina, estabelece ali uma anatomia de naturalidade. Hoje a gente trabalha com uma odontologia mais conservadora, onde preservar o dente é uma prioridade. E para mim isso já é uma grande vitória. Eu acredito que deveria ser para qualquer dentista. E isso eu lembro de uma frase que eu tenho pregado na parede do meu quarto, um quadro do Miguel de Cervantes que diz assim: o dente de um homem vale mais que um diamante. E para mim isso vem muito na minha mente, porque quando a gente faz uma intervenção muito invasiva, aquele dente ele pode entrar na famosa espiral da morte. Que uma restauração leva uma coroa, depois um retratamento, depois um pino, até ele ser extraído e virar um implante, por exemplo. E é um caminho que, claro, muitas das vezes a gente não vai conseguir evitar, mas sempre que possível é bom a gente fugir dele, principalmente por respeito ao paciente e à saúde dele, óbvio. Então, isso mostra para mim a importância da odontologia conservadora. Então, assim, eu já vi caso de criança com 8, 9 anos perdendo o primeiro molar permanente, né? Um dente que é muito importante para o desenvolvimento da mordida. E às vezes, assim, o dentista que extraiu esse dente nem avaliou direito para saber se é um dente descido, né? Um dente de leite, como é conhecido, ou ele é permanente e simplesmente arrancou.
E quando a gente consegue preservar um elemento dental, qualquer que seja de leite ou permanente, tecido no caso, né? Falando de uma forma mais técnica, eu considero como uma vitória, porque a gente consegue restaurar, devolver a função, isso é incrível, isso é bonito. É uma forma sem dúvida de poesia, porque não se trata só de técnica, é empatia, é cuidado, é compromisso com o paciente. E prótese dentária, por exemplo, sobretudo as totais e as parciais removíveis, muitos conhecem como dentadura. Pensa um paciente que chega sem dente, sem conseguir sorrir e sem se alimentar bem. Ou então às vezes está com uma prótese antiga, mal adaptada, que machuca, que causa vergonha nele, aparecendo é, infraestruturas metálicas. A gente percebe a dor emocional que está por trás disso. E aí quando a gente faz uma nova prótese, cuidadosamente planejada, pensada para aquele paciente, a pessoa passa, né, a comer alimentos que antes não conseguia, morder alimentos mais sólidos, duros, volta a sorrir em fotos, recupera uma parte da autoestima que antes tinha ido água abaixo. Isso para mim é arte. E mais, é artesanato, muitas das vezes a odontologia é manual, é resina, é modelo individual, paciente com pasta no rosto, laboratório cheio de detalhes. A gente se suja, o paciente se suja, como num verdadeiro ateliê. E ali vai nascendo uma obra que é única, porque é isso que eu acredito. Cada caso é único. Na verdade, não é nem o que eu acredito, é uma realidade, você querendo ou não. E assim como uma obra de arte não pode ser padronizada, o tratamento odontológico também não deve ser padronizado. E também tem o papel dos nossos colegas técnicos em prótese dental, que são os nossos artistas de bastidor, que eles transformam os moldes em sorrisos, e tudo feito com base em critérios estéticos e funcionais individuais. Não existe um sorriso padrão, existe o sorriso de alguém, e isso muda tudo. Porque assim, no fim das contas, a gente devolve dignidade, a gente devolve funcionalidade, estética, saúde mental. Então o impacto, ele não é só físico, ele é emocional, ele é social. E quando a gente fala de estética, não dá também para deixar de mencionar a ROF, a harmonização orofacial. Quantas vezes o paciente chega com uma insegurança específica, algo que para ele é um incômodo real, e com um bom planejamento a gente consegue devolver essa segurança de volta, autoestima e leveza. Então a odontologia vai muito além do dente. Ela alcança o ser humano por inteiro. E cada caso é uma nova expressão de cuidado e, ao mesmo tempo, um desafio para a gente. Porque eu acredito que a nossa melhor obra nunca deve estar no passado. Ela tem que estar sempre no futuro. Nosso melhor trabalho tem que ser o próximo. E é assim que a gente evolui. E para encerrar esse episódio, eu quero deixar uma reflexão, especialmente para você que é paciente, que é valorize o trabalho do dentista, valorize o profissional que está ali, muitas vezes nos bastidores da sua rotina, cuidando da sua saúde, do sorriso, da sua autoestima. A boca, ela é a porta de entrada do corpo e muitas coisas começam por ela. Por isso, reconheça esse cuidado. Dê a devida importância para quem está ali com dedicação e estudo transformando vidas. E para nós dentistas, eu quero lembrar que cada paciente é uma tela em branco. Cada sorriso é uma composição única. A gente precisa evitar comparações, fórmulas prontas. O que funciona para um pode não funcionar para o outro. A odontologia é sim uma arte e, como toda arte, ela precisa ser sentida. Permita-se sentir a odontologia. Praticar com presença, sensibilidade, ética e responsabilidade. É preciso que a gente aprecie o nosso ofício, a gente aprecie a nossa profissão que a gente faz. A gente precisa nos orgulhar disso, porque transformar as vidas com as mãos, com conhecimento, com empatia, isso não é comum, isso é extraordinário. E a gente precisa tratar isso como tal. Então, por isso, valorize mais o profissional que
está ali cuidando da sua saúde bucal, que transforma a vida não só do paciente em si, que está ali com um procedimento, fazendo uma restauração, aquele paciente que está ali sendo submetido a um tratamento, mas ele transforma toda a vida de uma família, de uma sociedade. E isso, para mim, não tem preço. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma tela em branco. E por isso, cada procedimento, cada tratamento que a gente faz é uma obra única, que nunca mais vai conseguir ser replicada. E é nisso que eu acredito que a odontologia é tão especial.